Boa tarde. Hoje estamos dando prosseguimento ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles e ainda estamos abordando o capítulo 8, Reflexões sobre Sexualidade. Hoje com o tópico Compromissos em relação à conduta sexual. Vamos para a nossa introdução com um breve comentário de um texto do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, e a passagem da Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 13. Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. É necessário meditar no bem, mas é imprescindível executá-lo. Vamos fazer aqui algumas observações sobre essa passagem para preparar o nosso estudo dessa tarde. Todos nós trazemos do nosso passado um campo de atividades e de experiências que se chocaram com as leis divinas, cuja base maior é a lei do amor. Esse choque não foi apenas no campo mental, intencional, foi também no campo emocional e vivencial. Naturalmente, para que agora nós possamos aproveitar da forma mais ampla e intensa possível o trabalho de ressignificação de valores aos quais nos abrimos no Evangelho do Cristo, não poderemos ficar apenas na renovação mental, no campo das intenções. É necessário, para que resolvamos as questões conflitivas e desequilibrantes que trazemos do passado, utilizar conhecimento, as intenções renovadas no Evangelho do Cristo agora, para a concretização de obras. E é por isso que Emmanuel aqui diz: aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas. Quando Emmanuel faz essa recomendação, não é apenas a guisa de estímulo para os benefícios trazidos pelo Evangelho do Cristo. Não. É porque só dessa forma é que nós conseguiremos transcender, ressignificar todo o passado de desequilíbrios que trazemos. E por isso Emmanuel continua: para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. De fato, as verdadeiras conquistas dos valores renovados que temos recebido do Evangelho do Cristo, de fato só passam a constituir patrimônio das nossas aquisições quando partimos para o campo de atuação na vida prática, no comportamento, na vivência do ensino do Cristo. E concluindo essas observações, Emmanuel nos diz: é necessário meditar no bem. É preciso, é importante as conquistas de valores renovados na área do conhecimento, na área da reflexão, da meditação. Mas, todavia, é imprescindível colocar em prática, executá-lo. Desse modo,
Vamos para a nossa temática dessa tarde. Compromissos em relação à conduta sexual. Todo esse capítulo 8 que temos analisado nas últimas semanas tem como tema central reflexões sobre o sexo, sobre a sexualidade. O título exato do capítulo 8, Reflexões sobre a Sexualidade, tem diversos desdobramentos. Hoje nós iremos tratar de compromissos em relação à conduta sexual. Vamos para o primeiro tópico desse tema. Os saudáveis relacionamentos sexuais favorecem o equilíbrio emocional entre o ego e o self, proporcionando real alegria de viver. Aqui sempre lembramos a necessidade, caso você não tenha acompanhado os últimos estudos, de acessar o nosso canal no YouTube e assistir a esses vídeos, aproveitando, claro, para se inscrever caso não tenha feito no nosso canal. Então, na última vez que estivemos aqui abordando as temáticas desse capítulo 8, nós fizemos reflexões em torno das polaridades sexuais e suas funções. E vimos, em termos de detalhe, essa temática que se estende para essa que estaremos abordando hoje. Os saudáveis relacionamentos sexuais. É um campo de renovação energética, hormonal, física e espiritual que favorece a integração, o equilíbrio emocional entre o ego, entre as estruturas que temporariamente fomentam a nossa personalidade e o nosso eu profundo, o nosso self. Havendo essa integração que se expressa através de uma conduta moral pautada em harmonia com as leis divinas, há naturalmente, como consequência, uma alegria de viver, porque é o resultado expresso dessa harmonia na qual os valores espirituais impõem e determinam uma conduta que se harmonizam com as leis divinas. Prossigamos. A vulgarização do ato sexual, resultado do condicionamento erótico, de sentimentos que se fundem através do amor, gera expressivo número de comportamentos alienantes, que culminam por transtornos de vário porte. Aqui nós começamos a receber advertências e alertas sobre a forma vulgar, materialista, que tem envolvido as pessoas na área da sua conduta sexual. E por isso Joana aqui expressa que a vulgarização, o baixo valor que habitualmente se atribui às relações íntimas, sem que elas sejam pautadas no campo de responsabilidade, de afeto, de compromisso emocional entre os parceiros, quando isso é colocado de lado, o resultado é um condicionamento erótico em que, diferente daquele no qual os sentimentos se fundem através do amor, que é o relacionamento de compromisso, de afeto, o que se tem nesse estímulo que o materialismo coloca é os comportamentos alienantes.
comportamentos aqui alienantes, porque, entre outros aspectos, isola o componente íntimo do eu profundo, do self, da harmonia com as leis divinas, aquilo que a criatura humana esteja fazendo. Então, é um comportamento alienante e o resultado dele é o surgimento de transtornos na área sexual. Bom, isso nós iremos continuar analisando mais ao longo dos textos dessa tarde. Os vícios a que se acostumam os indivíduos, mediante a autossatisfação e a exacerbação dos estímulos, pela imaginação dos desvios de conduta sexual, criam dependências emocionais que não encontram satisfação quando no uso equilibrado das funções genésicas. Vamos colocar isso aqui em outras palavras. Tem se difundido todo um campo de comportamento desequilibrante e vicioso em torno das energias genésicas, e que aqui Joana chama a atenção, referindo-se à autossatisfação, da qual faz parte desde a masturbação habitual, que acaba se tornando geradora de um nível de dependência, que aqui poderíamos até chamar de vício, pela repetição, pelas conexões que são feitas a nível neuronal, com determinados hormônios esses que, quando utilizados de forma equilibrada na vivência sexual sadia, propicia prazer, bem-estar, mas sem gerar desequilíbrios. Mas quando a criatura humana, voltada pela ética da busca do prazer, exacerbada pelo materialismo, o que é que ocorre? Há um estímulo muito frequente, contínuo, mesmo que através da imaginação, que desequilibra as taxas hormonais. Voltando aqui ainda um pouco ao texto, criam dependências emocionais que não encontram satisfação quando no uso equilibrado das funções genésicas, ou seja, o uso desequilibrado dessas energias acabam causando distúrbios, desequilíbrios no campo emocional que se reflete no campo físico. O resultado é que quando passa-se a ter relações sadias e equilibradas, não se consegue mais usufruir a satisfação que normalmente haveria se essas taxas hormonais não tivessem sido alvo de desequilíbrio por esses vícios que Joana aqui chama a atenção. Quanto mais se vulgarizam os atos sexuais, mais necessidades falsas se apresentam. Por isso, a lamentável contribuição da pornografia, com todos os seus derivados, torna-se de resultados danosos ao saudável relacionamento entre os indivíduos. Então, hoje já existem grupos terapêuticos na psicanálise, na psicologia, para tratar de dependentes mesmo, viciados na pornografia ou até mesmo na masturbação, quando não dos dois associados. Isso porque, estabelecido o hábito gerador do condicionamento, quando o indivíduo deseja parar simplesmente, ele começa a perceber que sem ajuda ele não consegue.
Então, aqui é colocado que, por isso, é a lamentável contribuição da pornografia com todos os seus derivados torna-se de resultados danosos ao saudável relacionamento entre os indivíduos, porque naturalmente vai impactar a qualidade dos relacionamentos íntimos que essas pessoas vinham ter. O sexo deve ser considerado como órgão proporcionador de alegria, mas também de funções específicas, aquelas que lhes são pertinentes, e não apenas de prato apetitoso de gozos infindáveis. Aqui, esse parágrafo que Joana coloca é justamente para chamar a atenção ao desvio que tem sido massificado pelo materialismo das funções e dos objetivos dos órgãos genésicos que temos. E por quê? Porque, de certo modo, é intimamente associado ao materialismo o hedonismo, que é a identificação da vida como sendo uma suprema busca de prazer, ao máximo, aonde quanto mais a criatura exacerbasse-se no prazer, mais feliz ela seria. Na verdade, o resultado é causar desequilíbrios, primeiramente no campo emocional e depois no campo físico. E por isso aqui Joana chama a atenção dizendo: o sexo deve ser considerado como órgão proporcionador de alegria, mas de funções específicas. Funções específicas porque ele pode e deve ser utilizado nos momentos adequados e dentro de um campo de equilíbrio moral, comportamental, que não vai gerar problemas e distúrbios perfeitamente evitáveis quando se procura ter o equilíbrio das funções desses órgãos. Ora, a criatura humana, ela possui braços, pernas, órgãos, olhos, ouvidos, uma série de relações com o mundo material, aonde naturalmente há um equilíbrio dessas funções. E por isso não surgem esses distúrbios. Mas já na área sexual, por dar uma atenção desequilibrada e viciosa ao órgão, aí começam a surgir os problemas. Não é o sexo que aturde, que perturba o indivíduo, mas a sua mente e conduta depravada, que o levam ao desvario. Como justificativa para a alucinação, facilitam-se as condutas sexuais conforme os padrões de cada pessoa, dando lugar aos abusos de função. Então, aqui deixar bem claro, não se pode responsabilizar os órgãos. O responsável é a mente da criatura humana, que articula de forma desequilibrada o estabelecimento de vícios e desequilíbrios nos órgãos genitais. Então, o que aturde o indivíduo é a sua mente, a conduta depravada que o leva ao desvario, ao desequilíbrio. Como justificativa para a alucinação, facilitam-se as condutas sexuais. É incrível. Em vez de percebido a responsabilidade pessoal e mental que cada um tem sobre a questão, o que facultaria
o despertar da busca de atitudes equilibradas? Não. Aí a sociedade materialista, hedonista, sugere uma multiplicidade de como pode ou deveria utilizar as suas energias sexuais, dando lugar a abusos de função. Decorre desse abuso o exaurimento, o enfraquecimento de energias, a saturação do tipo do prazer experimentado, o desinteresse emocional pela vida, fora dessa única realização, fora o tédio existencial, fugindo-se para o alcoolismo, a drogadição, a revolta. Então, o abuso das energias genésicas, da busca do prazer, das satisfações sexuais, acaba exaurindo, fazendo com que o indivíduo não se sinta mais satisfeito por mais sexo que ele realize durante o dia. Daí para passar o campo do tédio existencial para as fugas ao alcoolismo, ao uso de drogas, à revolta perante a vida, é uma ladeira abaixo. É interessante que quando se usufrui da vivência sexual sadia em um relacionamento pautado na responsabilidade e no equilíbrio, há uma permuta, há uma sinergia de energias que faz com que normalmente a sensação de bem-estar, de certa plenitude, favoreça não só nessa troca de energias, o refazimento e até mesmo a intensificação delas entre os parceiros, mas também é propiciador, hoje comprovada cientificamente, de efeitos benéficos em variados sistemas orgânicos que fazem parte do nosso organismo, da nossa estrutura física, desde a área da circulação, a área cardíaca, a área da melhora do sistema imunológico. Há um refluxo de qualificação e de equilíbrio decorrente da vivência sexual quando pautada dentro do comportamento e da ética estabelecida nas leis divinas. Por outro lado, a vivência desregrada pelo abuso sexual ou pelo uso indevido antiético já é uma forma de distúrbio de conduta e uma indireta opção, mesmo que inconsciente, às vezes pelo suicídio a que lança o paciente. Vamos entender até esse ponto que Joana aqui nos alerta. A vivência desregrada pelo abuso sexual acaba causando enfraquecimento de nossos órgãos vitais, abatimento sobre o nosso sistema imunológico. Indiretamente, estabelece-se um nível de responsabilidade negativa que caracteriza o suicídio indireto, em que o paciente está envolvido. Assim como normalmente acontece em qualquer área de comportamento, aonde o despautério das energias orgânicas se expressa, é o uso de drogas, do alcoolismo, de drogas aditivas e de outras, aonde, na medida em que conscientemente se sabe que está havendo ali um desgaste, a pessoa se sente enfraquecida,
e ela mantém o mesmo nível de comportamento, é um suicídio indireto. A interiorização do sentimento do amor, depois, e trabalhado com esmero, expande-se, dignificante e rico de bênçãos, em todas as áreas do comportamento humano. Aqui nós concluímos essa análise desse item, onde Joana ressalta, por outro lado, os benefícios imensos que a adequado e o correto uso das energias genésicas, do comportamento sexual equilibrado, estruturado na lei do amor, da responsabilidade, beneficia a criatura humana. Expande-se dignificante e rico de bênçãos em todas as áreas do comportamento humano. Então, é nessa diretriz de não nos permitirmos mais nem o estabelecimento de tabus, aonde muitas vezes o sexo é colocado como imoral ou como uma prática depravada, nem o endeusamento do sexo, que tem sido tão difundido pela sociedade materialista que vivemos, mas o uso equilibrado e dignificante. É a proposta que Joana nos traz, inclusive é aquela que nós percebemos muito bem assentada no livro do Espírito Emmanuel, Vida e Sexo, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde esses pontos que nós estamos aqui compartilhando fazem parte também daquele conteúdo. Agradecemos a todos que nos acompanharam nessas reflexões. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Boa tarde a todos.